Esse trecho do texto 1 pode se dividir em dois segmentos. Divisão marcada pelas reticências. Depois a gente vai ler com calma e tal aqui as reticências, tá? O segundo segmento mostra a seguinte mudança em relação ao primeiro. Então, a gente tem que observar o segundo segmento em relação ao primeiro segmento, tá? Esse que eu sublinhei aí é o segundo segmento. Esse segmento em relação ao primeiro, qual é essa mudança em relação ao primeiro? Então, vamos ler o texto para a gente poder entender. Machado de Assis, em Diálogos e Reflexões de um Relojoeiro, alude ao carnaval. Ele faz uma referência ao carnaval na seguinte frase. Então é essa frase que a gente tem que observar. Carnaval à porta, já lhe ouço os guizos e tambores, aí vem o carro das ideias. Então essa é primeiro segmento é esse. Felizes ideias que durante 3 dias andais de carro, o resto do ano ides a pé, ao sol ou à chuva, ou ficais no tinteiro, que ainda é o melhor dos abrigos. Vamos tentar entender, interpretar isso. Então, um primeiro segmento até reticências e depois de reticências, um segundo segmento. Vamos ler isso de novo? Então, falando lá que o Machado de Assis, em Diálogos e Reflexões de um Relojoeiro, ele faz referência ao carnaval na seguinte frase. Carnaval à porta. Esse carnaval à porta é o carnaval que já está realmente próximo, né? Ou está literalmente à porta, às nossas portas, porque o carnaval é o desfile, né, nas ruas, né? Principalmente nesse período, é o desfile às ruas. Então, quando ele fala de carnaval à porta, eu posso entender o carnaval que está bem próximo de acontecer, ou o carnaval que já tem o desfile mesmo às portas das casas. Concorda comigo? Então, o carnaval à porta, já lhe ouço os guizos e tambores. Se ele está à porta, já estou ouvindo os barulhos, os tambores, né, desse carnaval. Aí vem o carro das ideias. Aí vem o carro das ideias. Caraca, carro. Eu tenho que saber o que significa carro das ideias. Eu não tenho noção de que seja, não. Mas vamos ao contexto primeiro, tá? Depois a gente faz a explicação literal para você. Então, olha só. Carnaval à porta, tá? O carnaval está chegando, ou está realmente já à nossa porta, a porta. Os desfiles e tal, sempre nas ruas, né? Ok. Já ouço os guizos e tambores. Então, se eu já estou conseguindo ouvir, realmente já está bem à porta, beleza? Ok. Aí vem o carro das ideias. Que carro seria esse? Tá? Que carro seria esse num desfile de carnaval? Um desfile não, mas assim, em que as pessoas estão pulando carnaval, nos blocos de carnaval. O que seria esse carro das ideias? É o que nós temos, né? O carro alegórico, né? O nosso carro alegórico hoje é o carro das ideias. Lá vem o carro das ideias nesse carnaval, nesse desfile. O único carro que seria possível a gente entender é o carro alegórico, é o carro das ideias, beleza? Ok, vamos lá. E aí ele continua. Felizes ideias que durante 3 dias andais de carro. Então vamos lá, é aquele carro, é o carro alegórico, né? E aí, olha só, ele chama a atenção de um detalhe. Felizes ideias que durante 3 dias, os dias do carnaval, andais de carro. Vós andais de carro. Ok. O resto do ano, ides a pé. Então, o resto do ano, vós ides a pé, tá? Essas ideias, tá? Elas vão a pé, ao sol ou à chuva, ou ficais no tinteiro, que é ainda o melhor dos abrigos. Caraca, terror. Eu não estou conseguindo entender nada aqui não. Vamos lá, vamos com calma. Então você percebeu que o carnaval, o desfile, né? As pessoas ali pulando o carnaval, os blocos, a rua e tudo, estão à porta. Já ouço os guizos de tambores, então o barulho do carnaval, né? E aí ele fala, já veio o carro das ideias, o carro das ideias. Então, olha, eu não entendo nada que isso é carro das ideias, mas concorda comigo que no desfile é o carro alegórico, é o carro principal do desfile? Ok, então vamos à frente, vamos lá. Aí ele falou, ó, lá vem o carro das ideias.
Esse desfile alegórico, a gente vai perceber bem os carros alegóricos, as pessoas que estão em cima desse carro alegórico, elas estão, de certa forma, transmitindo alguma representatividade daquele bloco, né? Ah, é o bloco do melão. Possivelmente a pessoa vai estar lá com um melão grandão lá e tal. Ah, é o bloco do abacaxi. Possivelmente naquele carro alegórico ele vai representar ali um abacaxi, alguma coisa assim, concorda comigo? Então ele está representando as ideias ali, ok? É basicamente isso. Tudo bem. E hoje em dia a gente vê isso nos carros alegóricos. Muitas vezes o samba ali, né, que vai representar ali e tal, que representa ali uma escola de samba e tal, fala de um tema e os carros alegóricos representam essas ideias da música. Concorda comigo? Legal, então venha comigo aqui. Só que ele falou, ó, lá, aí vem o carro das ideias desse carnaval e tal. E ele coloca assim, ó, felizes ideias que durante 3 dias andais de carro. Ah, ela está muito bem ali durante os 3 dias de carnaval. O resto do ano ides a pé. Ao sol ou à chuva. Então, o resto do ano, aquelas ideias ali, elas se apagam. Concorda comigo? Aquelas ideias ali, elas se apagam. Ao resto do ano ides a pé. Então não tem tanta relevância assim. Elas ficam ao sol, à chuva, ou ficais no tinteiro, que é ainda o melhor dos abrigos. Cara, tinteiro. O que seria o tinteiro? Então o tinteiro é o seguinte, naquela época, né, então se utilizava a pena, né, então se colocava ali a pena e ali o tinteiro, que tinha, e logo em seguida também foram as canetas e tal, e essas canetas a pessoa colocava ali em determinado lugar e que havia ali a tinta, e a pessoa depositava ali a caneta ou o que tinha ali para colocar, né? Então a caneta ou de repente uma pena, alguma coisa assim, e a partir dali ele escrevia. Então a tinta da caneta não era como hoje acontece, né? Então ela ficava no tinteiro. Então, nesse caso, por isso que tem o nome caneta tinteiro, né? Porque ela só escrevia se houvesse o tinteiro, aquela tinta ali, tá? E olha só, no campo das ideias, que aquilo que a gente escreve, a gente não tem ideias, a gente acaba colocando isso no papel e tal. E aí ele fala o seguinte, olha só, de novo a frase. Carnaval à porta, já lhe ouço os guizos e tambores. Aí vem o carro das ideias, o carro alegórico com as ideias e tal, né? Transmitindo a essência daquilo ali que eles estão cantando e tal. Beleza. Felizes ideias que durante 3 dias andais de carro. E ele fala, olha, muito bem aí ideias, essas ideias ali colocadas, né, nos carros e tudo mais. Durante 3 dias tem toda a pompa. Porém, o resto do ano ides a pé, ao sol ou à chuva. O resto do ano sofre. Ou ficais no tinteiro. Às vezes até essas ideias ficam mesmo no tinteiro. No tinteiro. Nem colocadas para fora elas foram colocadas. Então elas ficam presas nesse tinteiro. E aí o autor fala, aí ele coloca assim, ó, ficais no tinteiro, que é ainda o melhor dos abrigos. Então às vezes é melhor não colocar as ideias para fora. Beleza? Então venha comigo à tela, olha só. Esse trecho do texto pode ser dividido em 2 segmentos. Divisão marcada pelas reticências. O segundo segmento mostra a seguinte mudança em relação ao primeiro. Do passado para o presente, bom, na realidade o carnaval à porta, depois ele fala do tempo que vai ficar distante e tal, não é do passado. Ele não conta uma coisa do passado para depois outra coisa do presente. Então não tem essa relação de passado e presente. Concorda comigo? Essa está fora, né? Olha a próxima. Da linguagem lógica, o que é a linguagem lógica? A linguagem literal. Da linguagem literal para a figurativa, a linguagem figurada. A linguagem literal, cara, terror, eu posso entender carnaval à porta como linguagem figurada? Que o carnaval que está à porta está por ocorrer. Mas também cabe interpretar, já vi se ele falou que já ouço os guizos e tambores, já vem aí o carro das ideias. Então eles estão passando na rua. Posso interpretar também como uma linguagem literal? Cara, posso interpretar. Como linguagem lógica. Felizes ideias que durante 3 dias andais de carro. Aí ele começa a falar. Aí vem o seguinte, ó. O carro das ideias. Terror.
Carro das ideias parece uma linguagem figurada. Você falou do carro alegórico e tal, mas as ideias não têm um carro. Concordo com você. Então, o carro das ideias, ela tem um peso aí figurativo? Tem, beleza. Mas vamos dar continuidade e observar aqui no texto, tá? E nas alternativas. Mas concorda comigo que agora nós temos as felizes ideias que durante 3 dias andam de carro, as felizes ideias andam de carro, o resto do ano elas vão a pé, ao sol, à chuva, ou ficam no tinteiro, que é o melhor dos abrigos? Então veja que nesse caso nós temos uma personificação das ideias, beleza? Então olha só, elas vão de carro, elas andam a pé, ao sol, à chuva, concorda comigo? Tem ou não tem uma linguagem figurada depois? Tem. Mas terror, carro das ideias, eu entendo também uma linguagem figurada, porque as ideias não têm carro, pô. Concordo com você, a gente segura um pouquinho aqui, depois a gente conversa melhor isso daqui. Vamos à frente. Do texto descritivo para o narrativo. Olha, ele falou, aí vem o carro das ideias. Está mostrando que aquilo ali está acontecendo. Então eu não passo para um texto, de um texto descritivo para um texto narrativo. Não há essa passagem para um texto narrativo. Veja bem, o carnaval à porta. Já ouço os guizos e tambores. Aí vem o carro das ideias. Consigo entender a descrição dessa passagem na rua do carnaval? Sim. Mas olha só, felizes ideias que durante 3 dias andais de carro, ele não passou a colocar uma ideia agora narrativa. Então você faz isso, depois faz aquilo, as diversas ações em sequência. Nós não temos isso. Nós mantemos uma ideia descritiva também. Ok, então aqui também está fora. Da visão geral para o individual, ele está falando do carnaval à porta. Então, uma visão geral, já lhe ouço os guizos, aí vem o carro das ideias, felizes ideias, depois ele fala das ideias. Então, eu passei de carnaval para ideias, significa que ideias é individual? Não, ideias não é individual. Então, fora. Ok. E também não tem uma referência para dizer que carnaval seria uma visão geral. Não tem. Do otimismo para o pessimismo. Do otimismo, o carnaval, assim, ele começa realmente com uma ideia bem positiva, aqui, legal, e depois ele vai para uma ideia negativa, concordo, ó. Ele fala aqui, ó, felizes ideias que durante 3 dias andais de carro, aí começa, ó, mostrando, aqui ele fala aqui, ó, que elas são felizes as ideias, elas andam de carro nesses 3 dias, e depois ele começa a falar, vão a pé, aqui é um tom, né, pejorativo, negativo aqui, sim, só que ele fala que é o melhor dos abrigos do tinteiro. O melhor dos abrigos, sendo o tinteiro o melhor dos abrigos, é uma ideia otimista, não é pessimista aí. Então aqui também está fora. Aí, a resposta é a alternativa B de bola. E eu vou te explicar por que o carro das ideias, ele não é visto como linguagem figurada. Pelo seguinte, o carro das ideias, o carro de ideias é o carro alegórico, tá? Ele era chamado, essa época aí do Machado de Assis, ele não era chamado de carro alegórico, mas chamado de carro das ideias, carro das críticas. Por quê? No período do carnaval, muitas vezes, né, as pessoas participantes, eles faziam o quê? Eles levantavam bandeiras críticas à sociedade. Então, era um bloco que reivindicava uma coisa, outro bloco reivindicava outra, outro bloco ele ressaltava o amor, o outro bloco ressaltava a felicidade e tal. E esse carro das ideias era o carro que conduzia aquele tema do bloco, entendeu? Ah, é o bloco do pepino. Então, opa, plantação de pepino, que maravilha, não sei o que. Então, aquele carro das ideias explora a ideia do cultivo do pepino, aquela coisa toda. Então, é o carro das ideias, entendeu? Então, originalmente, ele tem um tom figurativo, originalmente. Só que o nome carro de ideias, carro de críticas, é o carro alegórico hoje em dia. Assim como o carro alegórico hoje em dia não tem mais valor figurativo, carro de ideias e carro de críticas é o valor literal do carro que é o carro alegórico hoje em dia. Então, na época, carro de ideias representava o carro que apresentava as ideias efetivamente. Por isso, visto como linguagem literal, tá? Como linguagem lógica, beleza? É associar ao carro, hoje em dia, o carro alegórico. Beleza? Por isso cabe a linguagem lógica para a linguagem figurada. 2 passagens você ficaria na dúvida.
Carro de ideias, terror. Carro das ideias, linguagem lógica. Carnaval à porta, linguagem lógica. Não é o terror que está falando, não. É você agora vai analisar. Você eliminou as alternativas A, C, D e E. Você eliminou porque você percebeu realmente que não cabe as demais, tá? Beleza. Agora vamos lá. Por que lógica? Eu entendo que o carnaval à porta é aquele que está por chegar. Mas aqui ele já está ouvindo. O carro das ideias está chegando, ele está ouvindo. Opa! Então o carnaval à porta simboliza o quê? Aquele bloco que está passando na minha rua, na minha porta. Beleza? Então é literal. Beleza. E o carro das ideias, que originalmente é linguagem figurada, mas se comporta como linguagem literal. É o carro que representa as ideias daquele bloco carnavalesco. Beleza? Por isso a linguagem literal também, alternativa B de bola, é a resposta correta.